Efésios, capítulo 4, verso 7, que diz assim, a partir do verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu os dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele é o mesmo, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejais como crianças, arrastados pelas ondas elevadas de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Oremos. Senhor, aplica a Tua palavra em nosso coração, aplica a Tua palavra em nossa vida, Pai, que nós possamos viver diariamente a Tua palavra, praticar aquilo que nós estamos aprendendo. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Nós já estudamos desde o capítulo 1 e agora nós já chegamos no capítulo 4. Na semana passada eu fiz uma exposição do versículo 7 até o verso 13. Embora Paulo esteja falando sobre a mesma coisa aqui, Paulo esteja abordando sobre o mesmo tema, eu fiz a divisão desse texto do verso 13, na última semana nós falamos até o verso 13, porque compreendo que aqui as doutrinas que Paulo quer nos mostrar e a importância da igreja, é impossível a gente falar isso, né, de uma forma rápida, de expor isso de uma forma assim superficial. Embora muito a gente poderia estudar, muita coisa a gente poderia falar a respeito desses versos, mas eu também tento aqui trazer um resumo expositivo do que Paulo estava querendo dizer quando escreveu essa carta e o que ele fez. Então, desde o começo nós estamos falando que Paulo está destacando os benefícios de você ser uma pessoa crente em Cristo Jesus. Quando desde a criação desde antes da criação Deus te escolheu, te elegeu para ser filho dele e para você ser digno da vocação da qual você foi chamado. Ou seja, para você ser digno de viver como cristão. Nós temos que ser dignos, nós precisamos buscar viver como cristão, por quê? Porque o que Cristo fez por nós na cruz eleva qualquer tipo de coisa que alguém pode fazer por nós. Está elevado acima de tudo. Então nós seremos eternamente gratos a Deus pela obra dele na cruz. E Paulo, ele ora para que a igreja compreenda então a plenitude de Cristo. Lembre-se que desde o começo Paulo está aqui orando a Deus. E a gente pede para Deus para que essa oração de Paulo também atinja a nós. Então no início desse capítulo 4 nós vimos que ele continua ali orando pela igreja, para que a igreja seja uma igreja unida, assim como na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a igreja entenda também a importância dessa união. Assim o crente seria então digno dessa vocação a qual foi chamado. Aí ele continua dizendo que a igreja é constituída de diversidade de dons, né? E isso é fato. Na nossa vida, como igreja, nós crescemos, a gente sabe que a igreja tem essa diversidade de dons, mas essa diversidade de dons não é para nos afastar, muito pelo contrário, deveria nos unir, e essa diversidade de dons deveria edificar a igreja, e é justamente para esse fortalecimento que Paulo está orando aqui, para que essa diversidade de dons não prejudique, mas fortaleça a igreja. E quando esses dons se juntam, a igreja então é fortalecida, a igreja amadurece e a igreja é abençoada. Cada um que faz parte da igreja é abençoado. Então nós concluímos na semana passada de que fora da igreja não existe mudança de vida. Fora da igreja não existe santidade. Porque é na igreja que nós podemos amadurecer e nos tornarmos a estatura de Cristo. Alguém pode dizer assim: Henrique, nada a ver isso que você está falando. Como assim, fora da igreja eu não posso ser abençoado? Paulo está dizendo que é na comunhão, que é
na igreja, como igreja, que nós somos edificados. Paulo está dizendo que nós somos abençoados, somos fortalecidos por causa dessa comunhão. Então, ou seja, não é o Henrique que está falando. Significa que eu não posso ser abençoado se eu não for na igreja? Pode, porque a graça de Deus é maravilhosa, meus irmãos. A graça de Deus não depende do que nós fazemos, mas o meio, a forma, a ferramenta que Deus estipulou, Deus instituiu para que o crente, o escolhido de Deus, fosse abençoado é na igreja, é junto ao corpo de Cristo, porque uns aos outros fortalece a cada um. E interessante, meus irmãos, é interessante porque a gente vê o quanto Deus tem nos abençoado nessa comunhão, no tempo de comunhão que nós passamos, nos estudos que nós fazemos juntos, no momento de oração que nós estamos juntos orando, e esses momentos do cafezinho, enfim, esses momentos são momentos abençoados, e Deus edifica a nossa vida, Deus edifica a igreja por meio da comunhão. E aqui, Paulo agora ele vai, nessa sequência, a partir do verso 14, ele vai dizer que nós precisamos nos esforçar para alcançarmos essa perfeição que nós falamos na semana passada. E surge, quando a gente lê esse texto a partir do verso 14 aqui, surge essa dúvida: por que existem tantos crentes imaturos nas igrejas hoje? Já pensou nisso? Não sei se você de repente é um crente imaturo, ou você conhece alguém imaturo que às vezes está na igreja há tantos anos, tanto tempo dentro da igreja, mas é aquele crente ainda imaturo. E pelo pouco que eu li, eu percebo que essa imaturidade da igreja é porque a igreja muitas vezes gasta muito tempo nos ativismos do que realmente no amadurecimento, em ler, em estudar, em meditar sobre a palavra de Deus, em estar mesmo em comunhão, abençoando, orando um pelos outros, intercedendo um pelos outros, como a igreja hoje, não estou falando isso só, ou não estou falando da Igreja Batista Reformada de Curitiba, mas a igreja de forma geral, como nós temos gasto tempo em coisas que não são para a edificação da igreja, como nós temos gasto tempo em ativismo, nós não temos lido, nós não temos estudado, nós não temos meditado na palavra de Deus, e não tem como a igreja crescer se ela não focar naquilo que ela foi chamada. E quando os dons operam de forma da vontade de Deus, a igreja, então, ela é edificada. E Paulo vai citar aqui que existem 3 perigos que são evitados quando a igreja usa os seus dons e quando a igreja entende o seu propósito. Paulo vai citar 3 perigos: a imaturidade, a instabilidade e a ingenuidade. Só nesse primeiro versículo ele diz: para que não mais sejamos como crianças. A igreja deve desenvolver os seus dons para ser edificada, para não ser mais como criança. Paulo está citando aqui a respeito da imaturidade. Muitos nós podemos falar a respeito de crianças, né? O próprio Jesus disse que o reino dos céus são das crianças. Muitas coisas boas nós podemos aprender com as crianças, porque as crianças têm um coração puro, as crianças sabem perdoar, e você sabe inúmeras vantagens de ter um coração como o de uma criança. Mas Paulo aqui está destacando o lado positivo de ser criança. O lado negativo de ser criança. O lado negativo é justamente a imaturidade, a falta de discernimento, muitas vezes, de não sermos maduros nas decisões que nós precisamos tomar. A gente não sabe, a gente não conhece, a gente não pratica. E Paulo está dizendo justamente isso. Quando vocês entendem os dons do Senhor, que Deus deu para vocês, e eles são usados da forma como Deus estipulou para que fosse usada, nós então deixamos de ser infantis. Na medida que nós crescemos, nós buscamos a unidade de fé, a igreja vai se afastando então da meninice. Nós deixamos de ser criança, nós deixamos de ser meninos e passamos a amadurecer, a crescer. E esse é o propósito dos dons que Deus tem nos dado. Esse é o propósito do porquê Paulo, lembrando que Paulo está falando desses dons aqui, dos dons que foram dados àqueles para ensinar, aqueles para abençoar, edificar a igreja, mas todos os dons são para edificar a igreja. Seja o seu dom de misericórdia, seja o seu dom de contribuição, seja o seu dom o que for, ele é para a edificação da igreja. E a maturidade, ela vem quando nós usamos
dos dons que Deus nos deu para abençoar uns aos outros. Meus irmãos, maturidade aqui é diferente de personalidade. Porque muitas vezes a gente acha que Deus tem que mudar a personalidade da pessoa. Não. A personalidade da pessoa tem que ser mudada, porque senão ela não vai crescer. Não. A personalidade de cada um, a palavra já diz, né? Persona. É algo próprio teu. O que nós precisamos buscar em Deus é o amadurecimento da nossa personalidade. É saber agir com maturidade diante da nossa personalidade. E Paulo vai dizer aqui que a imaturidade ela gera uma falta de firmeza. Olha o que Paulo destaca na sequência. Arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro. Olha o perigo da igreja não entender os seus dons, da igreja não viver o que deve viver como igreja, gera instabilidade. E as igrejas estão cheias de crianças, crentes crianças, que não conseguem estabilidade, que estão de um lado para o outro. Para onde o vento leva, ele vai. Crentes que buscam igreja por atração. Crentes que buscam igreja para... aqui eu estou me sentindo bem, estou me sentindo confortável. Eu gosto da banda que toca nesse louvor, eu gosto da forma como esse pastor fala. Eu já ouvi diversas vezes pessoas mudando de igreja por princípios assim que você não entende. Isso é maturidade. Pessoas mudando de igreja não por causa da palavra de Deus, não porque a Bíblia não está sendo pregada, não porque o Evangelho não está sendo pregado, mas porque lá meu filho ele vai ter uma escolinha de crianças lá, então, mas nem se importa se a palavra de Deus está sendo pregada mesmo. O importante é meu filho ele poder se entreter lá, ter algum evento para ele. E as pessoas perdem a atenção do que é importante na igreja, que é a pregação do Evangelho. E aí, as pessoas são arrastadas pelas ondas, levadas de um lado para o outro. O pastor não está me dando atenção. E aí o foco é no pastor, e não entende o propósito da igreja, que é edificar, que é abençoar uns aos outros, é estar juntos. Que é no estar junto, a igreja estando junto, a gente edifica uns aos outros, é no nosso estudo juntos, nós estamos edificando uns aos outros, aprendendo e crescendo. Outro perigo que Paulo vai destacar aqui é a ingenuidade. Essas pessoas são levadas por qualquer vento de doutrina, pela artimanha. A palavra artimanha aqui é mesmo usada para ilusionismo, aquela ideia de quem jogava os dados, né? E muitos enganavam as pessoas por conta disso. Por qualquer vento de doutrina, pela artimanha, por esse ilusionismo das pessoas. Ingenuidade, meus irmãos. Se afastam do Evangelho. Eles aceitam qualquer vento de doutrina. Se a igreja não entende o propósito dela, se a igreja não vive o propósito dela, ela tende a não ter maturidade, a ser instável e ser ingênua. Pela astúcia. Essa também é a mesma palavra que é caracterizada toda vez que o Novo Testamento fala a respeito da serpente, quando enganou Adão e Eva, quando enganou a Eva lá. É a mesma palavra aqui, astúcia. Ela agiu com astúcia. Ou seja, crentes ingênuos que são levados de um lado para o outro pela astúcia, pela artimanha, que conduzem esses crentes ao erro. A falta de maturidade, meus irmãos, não edifica a igreja. A falta de maturidade faz com que o crente se sinta bem com doutrinas agradáveis apenas. Aquelas doutrinas que são fáceis de ser obedecidas, que satisfazem os nossos ouvidos. O que tem de igreja hoje fazendo isso, e o que tem de irmãos hoje buscando igrejas que satisfazem o seu ego, que satisfazem os seus ouvidos, saem de lá, nossa, como foi bom hoje. Não porque foi confrontado contra o pecado. Não por isso. Mas pregações, mensagens, estudos que não trazem a maturidade para a igreja. Meus irmãos, se uma mensagem, se uma pregação
se um estudo ele não confronta o pecado, não confronta o crente, não tem maturidade. É impossível a igreja crescer. É impossível a igreja se desenvolver. Não tem amadurecimento. Como crentes, nós sabemos que vencer o pecado não é fácil. Mas é uma luta. E é uma luta constante. Só que essa luta, meus irmãos, a ação de a gente lutar contra o pecado é o que nos faz amadurecer. É o que nos traz amadurecimento. A ação de você orar pelo teu irmão, a ação de você compartilhar com o teu irmão a dificuldade que você está passando, te faz amadurecer. E, consequentemente, a igreja amadurece também. Meus irmãos, Jesus diz em Apocalipse 2 que a igreja de Éfeso, ela estava perdendo e perdeu o primeiro amor. E se a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor, nós também estamos suscetíveis a isso. Quanto tempo você tem de igreja? Quanto tempo você já esteve na igreja? E você olha para a sua vida, você pode dizer que você amadureceu espiritualmente? Você não está como perfeito, como Paulo disse aqui, que é nosso alvo, é buscar a perfeição. Mas você olha para a perspectiva da sua vida, você olha para trás e fala, como eu estou distante do amadurecimento. Mas por quê? Porque as igrejas estão cheias de atração. Porque as igrejas estão cheias de eventos. E elas estão tão preocupadas em manter os crentes na igreja que deixam para lá a doutrina que nos traz amadurecimento mesmo. E só tratam de coisas que nos trazem alegria, que nos dá ânimo no sentido de bênçãos derramadas. É o que mais nós temos nas igrejas hoje. E Paulo vai dizer que quando a igreja entende o propósito dela, quando a igreja desenvolve os seus dons, ela cria maturidade, ela deixa de ser criança, ela deixa de ser instável, ela fica firme, ela está firme onde ela está, e ela não é enganada pelas doutrinas. E aí, meus irmãos, quanto nós temos visto hoje? A internet, graças a Deus pela internet, mas olha que perigo também que é a internet. Quantas doutrinas e ventos de doutrinas sendo expostas na internet hoje, e quantos crentes, crianças, que estão abraçando essas doutrinas, e estão indo junto com essas doutrinas. Por quê? Porque não deixaram de ser criança. Porque aceitam qualquer vento de doutrina e são enganados pela artimanha. Só que Paulo aqui, por outro lado, a partir do verso 15, Paulo vai dar os sinais, vai mostrar os sinais do que é uma igreja madura. E olha como ele começa dizendo, mas seguindo a verdade em amor. É uma frase que a gente divide em dois aqui, porque ele é muito importante quando Paulo diz assim, seguindo a verdade. Meus irmãos, uma igreja madura, ela segue a verdade independente de qualquer coisa. Ela segue a palavra de Deus independente de qualquer coisa. Não vai ser vento nenhum que vai tirar ela do rumo. Não vai ser artimanhas, não vai ser pastores. Até eu mesmo, meus irmãos. Até eu mesmo. Não vai ser eu que vou doutrinar vocês. Mas uma igreja madura, uma igreja que cresce na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Quando o pastor errar, ela vai chegar e vai falar, pastor, você está errando. Não é isso que a palavra está dizendo. Por quê? Porque a igreja não é levada pelas doutrinas erradas. Seguindo a verdade. Jesus, ele, ali no Apocalipse 2, do verso 1 ao 7, ele vai falar a respeito da perca que os Efésios estavam tendo do amor, do primeiro amor. E Jesus, ele elogia ali os Éfesos, a igreja de Éfeso, pelo seu entendimento que ele tem das doutrinas, pelo envolvimento que eles tinham com as doutrinas e a prática em si. Só que nesse anseio que a igreja de Éfeso estava vivendo para ser intelectual, vamos dizer assim, para ter conhecimento, para ter entendimento,
Eles deixaram de praticar o amor uns para com os outros. E o que Paulo está dizendo aqui, sigam a verdade em amor. Verdade em amor são os lados de uma mesma moeda. O que tem na igreja hoje de pastores moralistas, pastores que conhecem tanto da palavra de Deus, que só aprenderam a julgar e a mostrar os erros das pessoas, mas não fazem isso com amor. O que tem de crente julgando outro crente, meus irmãos. E às vezes estão corretos, às vezes estão certos, mas não fazem com amor. E não só Paulo fala isso, mas Tiago, João fala que se não for em amor, se a correção não for em amor, de nada vale. Crentes procurando falha em outros crentes. Crentes procurando falhas em teologias que eles mesmos não vivem. Crentes, teólogos que conhecem, mas não conseguem aplicar o seu conhecimento na vida. Esse é um ponto que eu tenho batido na tecla o tempo todo. Não adianta de nós fazermos estudos aqui, fazermos EBD, estudarmos durante a semana e não colocarmos em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Não adianta de nada. A igreja não vai fortalecer, a igreja não crescerá, não será madura se não colocarmos em prática aquilo que nós estamos aprendendo e colocarmos em prática em amor, exortando uns aos outros em amor. O próprio Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 8 que só o saber destrói. E ele fala que destrói por causa do orgulho, porque demonstra soberba, porque demonstra arrogância. E no mesmo texto ele vai dizer, por outro lado, que é somente através do amor que há edificação. Vejam, meus irmãos, que são duas coisas que andam juntas. A verdade e o amor. A exortação ela tem que existir. A verdade ela sempre tem que existir. Sempre tem que ser falada. A pregação do pecado tem que ser pregada. A pregação do inferno tem que ser anunciada. A verdade da condenação eterna tem que ser pregada. Mas de nada adianta se não fizermos isso com amor. Por amor ao próximo. Meus irmãos, o que tem de gente hoje que prega o inferno, que anuncia a verdade do inferno, anuncia a verdade da condenação, mas faz isso para quê? Para dizer, eu sou o salvo, e você não. Quero mostrar para você que você não é. Quando na verdade nós tínhamos que ter compaixão e falarmos do pecado, falarmos do inferno, com dor no coração de saber que tem pessoas que estão dentro da igreja ouvindo e que vão para o inferno e que serão condenadas. Usando mais uma vez aqui a analogia do corpo a respeito da igreja, Paulo vai seguir dizendo, cresçamos. Olha o sinal de maturidade aqui. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo, meus irmãos. Não é só num aspecto da vida, mas cresçamos em tudo. Em quem? Em Jesus, que é o cabeça. Para que todas as coisas, Ele seja a preeminência. Ele seja o primeiro. Meus irmãos, Jesus não é apenas o alvo do crescimento cristão, mas Jesus também é a fonte. É Ele que nos capacita. É Ele que nos torna dignos de ser chamados cristãos, de viver uma vida com Cristo. Verso 16, de quem todo o corpo, falando a respeito de Jesus, olha que ele fala que Jesus é o cabeça e vai falar também do corpo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, Jesus é o cabeça desse corpo. Todo o corpo é edificado, cada parte, é o que Paulo está dizendo aqui, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado, cada parte, pelo auxílio de todas as juntas. Se Cristo é o cabeça, Ele conduz o corpo em crescimento. Se Cristo está sendo o cabeça da igreja, é Ele que conduz a igreja em crescimento. E aqui Paulo vai dizer que pelo auxílio de todas as juntas, eu e você, meus irmãos, a igreja aqui, segundo a justa cooperação de cada parte. Lembra que no começo dessa pregação, na semana passada, eu disse que a igreja, ela não é sozinha. Não tem como você ser igreja só você. Você precisa
de mais alguém. A igreja é constituída de pessoas e não só de uma pessoa. Então você sozinho não é igreja. Agora você, com teu irmão, com outro irmão, isso é igreja. Por isso que Paulo está dizendo, segundo a justa cooperação de cada parte, ou seja, a igreja, em cada parte, efetua o seu próprio crescimento. Nós devemos esse crescimento a Cristo, que é o cabeça, mas cada um de nós fazendo a nossa parte, cada um de nós desenvolvendo e deixando Deus usar os nossos dons para abençoar a igreja, para a edificação da igreja. E assim Paulo termina dizendo que a igreja é edificada, e mais uma vez, em amor. Em outras palavras, assim como o corpo, quando bem ajustado pelas juntas, o corpo cresce, ele é fortalecido, assim também a igreja, quando recebe o apoio de cada membro, quando a igreja serve ao seu Deus, ao seu Senhor, cada um cooperando de acordo com a sua habilidade, cada um é habilitado em amor para crescer, e a igreja então é edificada, a igreja amadurece, a igreja não sofre por qualquer vento que bate, não sofre de instabilidade, não sofre de ingenuidade. É assim, meus irmãos, que como igreja nós vamos crescer. É assim que, desde o começo, nós precisamos orar e pedir para Deus. Acho que o livro de Efésios é a carta principal, que graças a Deus nós iniciamos e tratamos dela desde o começo, porque é muito claro para a gente o que é ser igreja. A partir de Efésios nós aprendemos de forma clara o que é crescer como crentes em Cristo Jesus, que igreja não é apenas um lugar onde eu vou lá no domingo, participo e não faço mais nada. Mas nós aprendemos até aqui, meus irmãos, que a igreja nos fortalece, que a igreja nos edifica. Eu te pergunto, você tem algo que você está lutando? Tem um pecado que você está lutando durante a semana? Tem alguma dificuldade que você está passando? Não adianta você sair da igreja, que fora da igreja você não será fortalecido. Eu não estou dizendo da Igreja Batista Reformada de Curitiba. Eu estou falando do corpo de Cristo. Hebreus vai nos dizer que nós não devemos deixar de congregar. Por que, Henrique? Só para que os irmãos fiquem se encontrando? Não. Porque é na congregação dos santos, é na comunhão uns com os outros que nós somos fortalecidos. Que nós crescemos, que nós desenvolvemos, que nós deixamos de ser imaturos, que nós deixamos a instabilidade. É na comunhão com os irmãos que nós deixamos a ingenuidade. Por isso entenda, compreenda, eu não sei quanto tempo você vai continuar aqui na Igreja Batista Reformada de Curitiba, mas onde você estiver, você entenda a importância da igreja, você entenda a importância da comunhão dos irmãos com Cristo. Entenda que você não crescerá, você não obterá amadurecimento longe da igreja. Jesus Cristo quer que coletivamente a igreja esteja preparada, vivendo em maturidade, unida na fé, para que não seja enganada por doutrinas, por doutrinadores, por falsas práticas, e assim a gente possa crescer sendo edificado. Meus irmãos, vai ter pregadores aqui, que às vezes vão até, de repente, soltar heresias. Mas uma igreja fortalecida, ela não se abala com doutrinas falsas. Então pode acontecer de às vezes a gente convidar alguém e a pessoa vir aqui pregar coisas que não é verdade. A gente vai tentar evitar o máximo disso, mas pode acontecer. Só que uma igreja fortalecida, uma igreja em comunhão, uma igreja que usa os seus dons, uma igreja que se fortalece na comunhão uns com os outros, ela não deixará ser enganada. Será uma igreja madura, uma igreja estável, uma igreja genuína, uma igreja amadurecida. Amém?